Toque de recolher no bairro Prolar, em Cariacica. A ordem partiu de traficantes, o comércio fechou as portas e aulas foram suspensas. Acidente e incêndio na Serra. A rede elétrica pegou fogo depois do carro bater e derrubar um poste. Enxame de abelhas assusta moradores em Cristóvão Colombo, Vila Velha. A colmeia estava na entrada de uma igreja. O flagrante do furto de um hidrômetro em Cariacica. O homem quebra o encanamento com um chute. A pressão da água foi tão forte que teve morador que achou que estava chovendo. Pai é preso por tráfico depois de esconder maconha no carrinho do filho, um bebê de apenas 1 mês. Conselho Nacional de Trânsito obriga estados a reduzir o número de mortes. Aqui no Espírito Santo, a meta é diminuir em pelo menos 50%. O Conselho Estadual de Trânsito já estuda medidas. A adolescente de 14 anos é apreendido pelo assassinato de um pintor. A morte foi por motivo fútil. Operação Midas, uma ação nacional que aqui no estado prendeu 70 pessoas. Elas são suspeitas de assaltos e latrocínio, roubo seguido de morte. E mulher suspeita de matar o marido em Vila Velha se apresenta à polícia. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Traficantes ordenam toque de recolher no bairro Prolar, em Cariacica. Ônibus tiveram que mudar a rota, aulas foram suspensas e o comércio fechou as portas. Lojas, farmácias e supermercados de portas abaixadas. Pelas ruas, o policiamento teve que ser reforçado. Esse foi o cenário no bairro Prolar, em Cariacica, nesta quinta-feira. O motivo? Um toque de recolher dado por criminosos. Os ônibus pararam de circular no interior do bairro por cerca de 1 hora. Durante a tarde, o itinerário de algumas linhas teve que ser alterado. Os ônibus terminavam a viagem na entrada do bairro e os passageiros tinham que continuar o percurso a pé. Este morador, que voltava de uma consulta médica, teve que caminhar por cerca de 10 minutos para chegar em casa. Sinto constrangimento de ter que passar por isso, né? Por coisas que eu não tenho nada a ver e ter que passar por isso. Nunca tinha visto isso antes aqui no bairro, é a primeira vez que eu estou vendo esse tipo de situação. A principal suspeita para a motivação do toque de recolher seria a morte de um homem na noite de ontem no bairro Vila Cajueiro, próximo daqui. Este rapaz, que foi assassinado com tiros na cabeça, teria envolvimento com o tráfico de drogas aqui em Prolar. Este toque de recolher seria então uma retaliação dos criminosos a este assassinato. Segundo moradores, 2 rapazes em uma moto teriam passado em todas as ruas do bairro ordenando que nenhum comércio funcionasse. Os portões da creche municipal do bairro estiveram fechados. As atividades no turno da tarde foram suspensas e, segundo a Prefeitura de Cariacica, 170 alunos ficaram sem aula. Esta outra escola, que fica em um bairro vizinho, também não funcionou durante a tarde. Houve reforço no número de viaturas. A Polícia Militar realizou abordagens a suspeitos em diferentes pontos do bairro, mas ninguém foi detido. Assusta, né? Porque a gente que é pai de família, tem uns filhos que estão fora de casa e saber disso. A minha filha agora mesmo está preocupada o horário dela vir da faculdade, porque ela está no trabalho e vai para a faculdade, está preocupada a hora de retornar da faculdade para casa. A PM vai continuar com o policiamento reforçado no bairro. Por enquanto, nenhum suspeito foi detido. De acordo com a Prefeitura, as aulas serão retomadas amanhã. A circulação dos coletivos começou a ser normalizada durante a tarde. Carro fica destruído depois de bater em poste. A rede elétrica pegou fogo no bairro Felrosa, na Serra. Estas imagens foram gravadas minutos após o acidente, por volta das 2 horas da tarde de hoje. Um motorista bateu o carro em um poste na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na altura de Felrosa, na Serra.
O impacto foi tão forte que derrubou o poste e puxou os fios da rede elétrica. Parte da vegetação no local pegou fogo, causando bastante fumaça. Logo após o acidente, o carro foi retirado e agora, cerca de 2 horas e meia depois, as equipes de manutenção permanecem no local para recolocar o poste e também refazer a parte da fiação. Agora, conversando com alguns moradores do entorno, nós descobrimos que antes de chegar nesta curva existia um quebra-mola. Porém, ele foi retirado faz algum tempo e agora os veículos chegam neste ponto da avenida em alta velocidade. Os trabalhadores precisaram retirar o poste atingido para instalar o outro no lugar. Cones foram colocados na pista para alertar os condutores. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista. No momento da batida, a pista ficou interditada, o que gerou engarrafamento. O trecho onde ocorreu o acidente já foi liberado. A prefeitura disse que não houve registro de retirada de lombadas no local. A avenida tem sinalização horizontal e vertical. Além disso, é fiscalizada pela Guarda de Trânsito. Operação Nacional de Combate ao Crime. A operação, que recebeu o nome de Midas, aconteceu em vários estados da federação. E aqui no Espírito Santo, terminou na prisão de 108 pessoas nos últimos 2 dias. O objetivo era prender autores de assaltos e de latrocínio, roubo seguido de morte. Entre os detidos, há suspeitos de envolvimento em ações de explosão a banco e arrombamento de residências. Um pintor foi assassinado com 5 tiros por um motivo banal no bairro Nova Carapina 1, na Serra. Os assassinos foram presos. Um deles é um adolescente de 14 anos. A operação realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra aconteceu no bairro Nova Carapina 1. O objetivo era prender Matheus dos Santos, de 18 anos, e um menor de 14 anos, ambos envolvidos na morte do pintor Getenildo Pinheiro, de 38 anos. No dia do crime, horas antes, a vítima teria tido uma discussão com o indivíduo do bairro Nova Carapina 1. E essa discussão, a vítima teria empurrado esse indivíduo de um barranco. Não aconteceu nada com esse indivíduo, porém os traficantes ficaram sabendo desse fato. E por ele ser muito querido no bairro, os traficantes tomaram as dores desse indivíduo e quiseram resolver dessa maneira, matando o pintor que estava trabalhando na residência. Por esse motivo banal que mais uma vítima acabou perdendo a vida no município da Serra. 15 minutos após o crime, o menor deu entrada no hospital. A polícia foi chamada. No primeiro momento, o garoto disse que estava sendo perseguido por traficantes da região e que, para se esconder, entrou na residência onde estava Getenildo e que, por consequência, o pintor foi atingido pelos disparos efetuados pelos traficantes. Só que aqui na divisão de homicídios, o garoto de 14 anos acabou confessando o crime. No período de 12 horas após o crime, nós conseguimos tirar esse indivíduo, dar uma resposta rápida e eles foram autuados por homicídio qualificado pelo motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e o maior de idade também foi autuado por corrupção de menores. O adolescente está à disposição da justiça. O outro suspeito já foi encaminhado ao presídio. Enxame de abelhas assusta moradores em Cristóvão Colombo, Vila Velha. A colmeia estava na entrada de uma igreja. Ele pode até não ser enorme, mas assusta, viu? O Milton, que trabalha ao lado, que o diga. Aqui até para os meninos que trabalham aqui, que fazem entrega, é perigoso, porque quando eles ficam entrando e saindo, pegando produto ali, material, elas também, às vezes, começam a voar e pode até picar eles. O enxame estava na entrada desta igreja, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Eles não puderam nem entrar para orar porque eu disse que a abelha está bem em cima do portão. Quando eles abrem, né, aí eles ficam todas agitadas. A gente mostrou no Tribuna Notícias uma situação parecida, também em Vila Velha, só que no centro. O negócio estava tão feio que a rua teve de ser interditada. Quem esteve lá foi o repórter Luciano Rossetti. A praça foi interditada pelos bombeiros. A Guarda Municipal também desviou o trânsito. Tudo porque um enxame de abelhas estava atacando as pessoas. No total, 8 vítimas foram socorridas para hospitais da região após terem sido picadas. No caso de Cristóvão Colombo, o Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o enxame, mas não compareceu. Como o Corpo de Bombeiros não apareceu, o apicultor, seu Wilson, ele mesmo, decidiu tirar este enxame de abelha daqui.
Rapidinho, Wilson colocou a colmeia numa caixa de papelão. Aviso, não tentem fazer isso em casa, viu? Ele tem experiência, trabalha com abelhas há quase 30 anos. Não tire, não mexa, não coloque fogo, não coloque inseticida, não faça nada. Procure um apicultor. Olha, o Corpo de Bombeiros disse que recebeu 2 chamados sobre a situação, mas não houve relatos de emergência, ou seja, de ataque dos insetos. O Corpo de Bombeiros ressalta que foram repassados contatos de 4 apicultores para que a retirada fosse feita. O flagrante do furto de um hidrômetro em Cariacica aquele aparelhinho que mede o consumo de água. Repare no homem que carrega a planta. Ele age rapidamente. As imagens mostram apenas o momento em que ele pisa com força em alguma coisa. Logo em seguida, é água que não acaba mais. Dona Norma acordou de madrugada com o barulho. Antes eu pensei que estivesse chovendo. Aí depois eu olhei, estava tudo seco, né? Eu vim cá e olhei para a casa dela. A água ia tão alta que parecia que era a caixa que tinha estourado. A reação dela foi ligar para a vizinha, Dona Nete. Ela falou que era para me dar uma olhada em cima do meu terraço, porque ela achava que a minha caixa estivesse estourada, a minha caixa de água, porque estava vazando muita água nas paredes. Aí eu fui até o terraço, eu vi que nada tinha acontecido. Aí eu pensei que fosse um cano que estivesse estourado na rua, porque isso é comum aqui, porque passa muito carro. Aí eu não liguei não, voltei a dormir. Só pela manhã que a professora aposentada foi descobrir o que aconteceu. O rapaz que aparece nas imagens tinha levado o hidrômetro da casa dela. Aí eu pensei que estivessem cortado a minha água. Falei, não, mas eu tô com tudo certinho em dia. Aí depois que eu fui ver que eles tinham vindo aqui e tinham furtado o hidrômetro. Furto de relógio d'água. Parece diferente, mas essa não foi nem a primeira e nem a segunda vez que a Dona Nete passou por uma situação dessa. No ano passado, eles levaram outros 2 relógios. Dessa vez, ela quis saber o motivo pelo qual eles têm tanto interesse neles. Na tarde de ontem, quando uma equipe da Cezam veio fazer o reparo, ela questionou e descobriu que dentro dessa caixinha azul existe uma grande quantidade de cobre. Ou seja, quem furta tem o intuito de conseguir dinheiro com isso. Se eles furtam para poder vender o cobre, tá errado, mas quem compra também tá errado. Então, se não tivesse quem comprasse, eu acho que isso aí não estaria acontecendo, né? Como não foi a primeira vez, Dona Nete já correu para a delegacia. É que, para não arcar com prejuízo, é preciso registrar o boletim de ocorrência. É uma dor de cabeça só, sem contar o tempo que ela vai ficar sem o hidrômetro até a troca. Mas, depois disso, ela pretende fazer umas mudanças para evitar novos furtos. Eu vou fazer uma gradezinha para poder estar colocando ali, para que isso não aconteça mais, né? Olha, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. Até o momento, ninguém foi detido. Denúncias podem ser feitas pelo 181. O caso do aposentado encontrado morto dentro de casa em Vila Velha. A mulher suspeita do crime se apresentou à polícia. A mulher suspeita de agredir o companheiro com uma faca no bairro Santa Inês, em Vila Velha, se apresentou à polícia nesta quinta-feira. A suspeita foi até a delegacia regional e depois foi encaminhada à divisão de homicídios e proteção à pessoa de Vitória. Segundo a polícia, a mulher possuía muitos hematomas por todo o corpo, o que indica que ela pode ter sido agredida. Ela prestou depoimento aqui na divisão de homicídios e proteção à pessoa de Vitória e em seguida foi liberada, já que não houve flagrante. O aposentado Reinaldo Chutes, de 57 anos, foi encontrado morto dentro da casa que morava com a companheira. A irmã dele foi quem encontrou o corpo. A principal suspeita é que ele tenha sido morto após uma briga com a esposa. Segundo a polícia, a vítima possuía apenas um corte superficial na região do tórax. Só a necrópsia vai poder comprovar se este foi ou não o motivo da morte. Segundo o relato de vizinhos, o casal, que vivia junto há cerca de 1 ano, constantemente discutia. O motivo seria sempre a bebida. Este vizinho, que não quis se identificar, contou que na noite anterior ao crime houve um desentendimento entre o casal e que a mulher chegou a agredir o marido. De vez em quando acontecia porque os dois bebia muito, e ele acabou, com a facazinha de mesa, acabou esfaqueando ele. A suspeita pode responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte. O caso segue sob a investigação da polícia. Droga escondida no carrinho do bebê.
A polícia encontrou 16 buchas de maconha dentro da lata de leite em pó, escondida no carrinho do bebê de apenas 1 mês. Os policiais receberam a denúncia de que a mãe da criança estava vendendo entorpecente atrás de um quiosque na Praia do Morro, em Guarapari. Durante a abordagem, encontrou o material. Os pais do menino foram levados para a delegacia. Em depoimento, o jovem confessou ser o dono da droga. A advogada da família afirmou que a mãe não sabia de nada. A mulher acabou liberada. O marido foi autuado em flagrante por tráfico de droga. Conselho Nacional de Trânsito obriga estados a reduzir o número de mortes no trânsito. Aqui no Espírito Santo, a meta é diminuir em pelo menos 50%. Railan não esquece da cena que presenciou. Ele viu a esposa e os 3 filhos caídos no meio da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. A família foi atropelada por um carro no dia 24 de fevereiro. O motorista que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro. No carro, a polícia encontrou 2 garrafas e 2 latas de cerveja. Esse cara veio pela lateral do ônibus direto, não freou, não quis saber de nada, só acelerou para tentar passar e acabou que atropelou, fugiu, foi achado bebida dentro do carro dele. Uma das crianças ficou gravemente ferida no acidente. Rebeca Menezes Santana, de 4 anos, foi socorrida em estado grave para o Hospital Infantil de Vitória. Porém, no dia 2 de março, a menina acabou não resistindo e morreu. Não aguentou não, pela pancada que foi na cabeça, entendeu? Foi uma pancada muito forte, não aguentou. Mas só Deus mesmo. Diante dessa triste realidade de tragédias, o Conselho Nacional de Trânsito elaborou uma resolução que obriga todos os estados a reduzir as mortes no trânsito. Cada estado tem uma meta. A do Espírito Santo é diminuir em 50% o número de vítimas fatais até 2028. Atualmente, o Espírito Santo tem uma taxa de 20 mortes por 100 mil habitantes. A intenção é reduzir esse número para 10 mortes por 100 mil habitantes. O CETRAN, no estado do Espírito Santo, está trabalhando em conjunto com órgãos públicos, entidades privadas, empresas, sindicatos e a sociedade civil organizada, objetivando essa redução de mortes no trânsito. Vamos à previsão do tempo. A sexta-feira vai ser de predomínio de sol e tempo abafado em todo o Espírito Santo. Mas a partir da tarde são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento nas regiões sul e serrana, com possibilidade de chuva de granizo. Nas outras áreas, tempo firme, vento com intensidade moderada no litoral. Na capital, mínima de 24 e máxima de 33 graus. E a seguir, homem é preso com R$9 mil em dinheiro. Ele é suspeito de cometer vários furtos em lojas no sul do estado. A gente já volta. Ladrão é preso com R$9 mil em dinheiro. O suspeito foi detido na cidade de Muqui, no sul do estado. Ele teria cometido vários furtos a estabelecimentos comerciais da região. Com ele, a polícia apreendeu mais de R$9 mil em dinheiro e cheques. Parte da quantia seria de um furto a um supermercado no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.